Veículos petrificados pelo gelo e filas colossais que se perdem no horizonte. Não é um país miserável sitiado ou uma capital europeia sem petróleo. Realmente, esta é a Rússia, detentora das maiores reservas de energia do globo, mas o império de Putin enfrenta agora sua hora mais sombria. O rastro de caos se repete de forma idêntica por todo lado. No posto da Rosneft, lá na rua Gubkin, em Belgorod, multidões esperam horas por gotas de combustível em bombas totalmente secas. O pesadelo atravessa as fronteiras e atinge o coração gélido de Krasnodar. Em Belorechensk, a escuridão e a sede reinam há 4 dias. Famílias tremem em casas geladas, sem combustível para mover seus carros. Embora o governo jure que a situação está sob total controle, a anarquia impera com fiação rompida e uma infraestrutura em frangalhos, enquanto a fúria da população explode sem parar nas redes sociais. É irônico que a potência que outrora ameaçou congelar a Europa, agora fracassa em abastecer o próprio povo nesta vergonha histórica moderna. Tais imagens são apenas o prenúncio de uma falência sistêmica devastadora. Por toda a Rússia, cerca de 360 postos de gasolina fecharam as portas devido ao colapso total na linha de suprimentos. Placas de interdição nas bombas não indicam apenas um comércio fechado, mas a pane seca no motor que sustenta a guerra de Putin. As rotas logísticas que cruzam esse território de dimensões continentais, de Moscou até a Crimeia ocupada, chegaram ao seu limite extremo. Enquanto líderes na Crimeia pedem calma, a escassez se torna crítica. Problemas graves de abastecimento já sufocam até as periferias de Moscou. Isso não é um mero soluço técnico ou uma falha momentânea. É a prova de que a artéria vital russa está sendo estancada. Como pode um gigante sentado sobre um mar de petróleo ficar sem gasolina para rodar? A resposta está no abismo financeiro por trás deste desmoronamento físico. Os números provam que as filas não são obra do acaso, mas o prenúncio de uma quebra econômica matematicamente certa. Dados do Ministério das Finanças revelam a face cruel desta crise. Lucros do petróleo e gás despencaram 24% em 2025. São 8,5 trilhões de rublos, ou 18 bilhões de dólares evaporados. Pode imaginar? No único ano, no período mais caro deste conflito militar, 18 bilhões de dólares do Tesouro Público simplesmente sumiram no ar. Este rombo é um golpe fatal na capacidade de financiar a guerra. Preços baixos e sanções ocidentais estão drenando o tesouro de Moscou. Enquanto isso, custos e produção internos devoram o sistema por dentro. Este derretimento financeiro não é apenas um déficit contábil no papel. Ele atinge diretamente o núcleo das refinarias e da distribuição nacional. O faturamento do orçamento russo vindo do setor de energia desmoronou ao nível mais baixo visto desde 2020. O desespero para sustentar o rublo e o tombo nos preços do petróleo global derreteram os lucros das exportações e implodiram o sistema de subsídios estatais. Com o fisco no vermelho, o Kremlin perde a rédea sobre as gigantes energéticas, de forçá-las a vender combustível a preço de banana no mercado interno. Afinal, ninguém quer entregar o ouro de graça e operar no prejuízo total. As petrolíferas agora preferem exportar tudo ou simplesmente fechar as torneiras. Eis a conta matemática por trás das filas em Belgorod e 360 postos lacrados. A regra é clara. Sem grana entrando, o tanque fica vazio, mas o buraco é mais embaixo. E o dinheiro não é o único vilão. O golpe real ocorre longe do fronte, no nervo exposto das refinarias russas. A nova ofensiva de drones ucranianos mirou direto na jugular energética do Kremlin, causando um estrago devastador e permanente na espinha dorsal petrolífera russa. Ataques cirúrgicos em 60 dias caparam a capacidade de refino da Rússia. Entre 10 e 17% de todo o processamento nacional sumiu. Isso trava mais de 1,1 milhão barris de óleo diariamente, sem virar gasolina ou diesel.
Petróleo bruto, eles até têm de sobra. Podem jorrar bilhões de barris desse ouro negro do solo siberiano. Mas se as torres de destilação forem pulverizadas por explosões precisas, esse óleo jamais alimentará os motores dos blindados no campo. Moscou agora encara exatamente esse gargalo tecnológico asfixiante e letal. E o prejuízo vai muito além de apenas apagar as chamas dos incêndios. Trata-se de um beco sem saída técnico, de extrema complexidade. Consertar essas usinas virou uma missão impossível devido às sanções ocidentais. Peças de alta tecnologia, compressores e painéis de controle digitais, além dos catalisadores químicos, são todos de fabricação estrangeira e proibida, sem peças originais, o que levava dias, agora arrasta-se por anos a fio. Engenheiros tentam gambiarras e remendos para manter as plantas operando. Usam peças chinesas ou sucata soviética, mas o custo voa e a eficiência cai. Com o refino minguando em paradas forçadas e manutenções de emergência, a gasolina disparou 10,8%. O dobro da inflação, enquanto o preço do diesel saltou 8% em tempo recorde, humilhando a inflação oficial de 5,6% ao ano. Esse choque nos preços está dizimando o poder de compra da população russa. O cenário de refinarias remendadas como colchas de retalhos precárias atinge em cheio a logística russa nas linhas de frente da guerra. E não é só falta de combustível. O problema real é a qualidade do que resta. Para não parar, as usinas ignoram catalisadores modernos e improvisam no refino, gerando um combustível podre, carregado de enxofre e com ponto de congelamento perigoso. Um velho Lada Civil até tosse, mas anda com essa gasolina impura. Mas um tanque T90, com seu motor milionário, não aceita tal lixo. O combustível porco entope bicos e congela filtros e máquinas de guerra potentes, fazendo com que blindados morram subitamente em pleno campo de batalha, virando pilhas de sucata imóvel antes mesmo do primeiro tiro inimigo. Todo esse desastre é amplificado pelo clima impiedoso da região, sob o frio mortal e implacável do rigoroso inverno ucraniano. Blindados paralisados por diesel vagabundo são a receita para um desastre estratégico sem precedentes. A Ucrânia imobilizou o aço russo, mergulhando os generais num desespero tático profundo. O alto comando na linha de frente perde o sono vendo o exército de Moscou, acuado entre enxames de drones ucranianos e o lodo que sai de suas próprias refinarias. Naturalmente, toda crise gera sua própria linhagem de oportunistas. A corrupção, vício incurável dos militares russos, sofre agora uma metástase brutal. Enquanto o diesel vira ouro líquido, a escassez alimenta esquemas sombrios e traição interna. Rumores indicam que oficiais desviam o combustível das tropas para encher os próprios bolsos. Depósitos são saqueados para abastecer o mercado negro, num golpe chocante contra a pátria. Relatórios de inteligência revelam que o sumiço sistemático de óleo diesel é alarmante. O que deveria mover tanques termina alimentando a ganância e subornos clandestinos. Esse fantasma antigo volta a corroer a espinha dorsal da logística de guerra russa. Blogueiros da guerra denunciam: a traição logística está implodindo o exército por dentro. Putin desenha manobras audazes no mapa, ignorando a realidade podre do chão. O diesel dessas unidades já foi vendido ilegalmente pelas portas dos fundos. É o colapso final da disciplina, onde o instinto de sobrevivência atropela qualquer ordem, esmaga o amor à pátria. Moscou agora toma medidas desesperadas sob pressão. O governo tenta apagar esse incêndio político antes que a fúria popular exploda. Primeiro, proibiram exportar gasolina até o fim de 2025. Como o caos persiste, estenderam o bloqueio até 28 de fevereiro de 2026. O colosso da energia confessa: falta gasolina em casa. A suspensão das vendas externas é um golpe humilhante na credibilidade internacional de Moscou. Mesmo o bloqueio das exportações é incapaz de resolver o apagão de combustível interno. O nó não é apenas produzir, mas fazer o diesel chegar onde é necessário. O sistema ferroviário rasteja, saturado pelo peso esmagador dos comboios militares de guerra. Comboios de munição têm prioridade absoluta, deixando o combustível civil apodrecendo nos trilhos. Isso trava a distribuição do pouco combustível que resta para o consumo da nação, num território de dimensões continentais.
E foi nesse cenário que o impensável aconteceu. Um fato chocante acaba de ilustrar a decadência da outrora poderosa máquina russa. Moscou foi obrigada a pedir arrego para a Bielorrússia, seu vizinho mais submisso. Um estado satélite acionado às pressas para tentar estancar o desabastecimento de diesel. Pasmem! A Rússia, que sempre sustentou a economia bielorrussa, agora virou a pedinte. Financiando Lukashenko com energia barata, Moscou agora inverte seu papel histórico. Moscou agora importa gasolina de Minsk através de novos pactos de cooperação. Determinaram que o combustível refinado na Bielorrússia será enviado direto para o consumo russo. Essa decisão estilhaça a imagem da Rússia como a grande superpotência energética mundial. O mundo agora assiste a uma Rússia incapaz de sustentar suas próprias necessidades. O peso da guerra é insuportável e Moscou bate à porta do vizinho pedindo esmola. Uma realidade vergonhosa que nem a máquina de propaganda do Kremlin consegue ocultar. Mas as feridas desse desabastecimento não sangram apenas nos tanques de guerra ou cidades. Um perigo colossal cresce silenciosamente sob o solo das vastas planícies rurais russas. Sem combustível, os tratores não andam. A Rússia, o grande celeiro do mundo, está à beira de um ciclo de plantio e colheita absolutamente crítico agora, justo quando o diesel é vital para mover as máquinas da safra nacional. O diesel, que é a seiva vital do setor agrícola russo. Nas planícies generosas que cortam o sul da Rússia, em polos rurais estratégicos, como Stavropol e Krasnodar. Produtores sufocados pelos adubos caros, agora encaram o diesel por preços surreais no mercado paralelo. Um tanque vazio no campo representa muito mais do que a simples falência de um agricultor. É o estopim para o pão sumir, ou encarecer brutalmente nas prateleiras de Moscou, disparando a inflação. A guerra não é capaz de encher estômagos vazios. Se o Kremlin prega glória ao povo enquanto o pão se torna um luxo, o pacto social está despedaçado. Mas será que esse abismo termina por aqui? Relatórios de inteligência prevêem que o ano de 2026 será muito mais sombrio para os russos. Analistas do setor alertam que a outrora poderosa máquina de combustíveis da Rússia vai desmoronar de vez, entrando em colapso total em 2026. A infraestrutura energética definha, exaurida por décadas de abandono e falta de verbas, somados ao desgaste brutal da guerra e ao bloqueio tecnológico das sanções. Não são apenas as refinarias, mas usinas elétricas e toda a malha de gás natural, junto aos sistemas de calefação que já operam em estado de alerta máximo. Os apagões térmicos no subúrbio de Moscou foram apenas o cartão de visitas desse desastre iminente. E o sufoco vai muito além das reservas estratégicas de gasolina. O que se desenha é uma crise em cascata que vai engolir a rede elétrica, o aquecimento das residências e toda a engrenagem industrial. O sucateamento da frota logística é a maior bomba relógio para 2026. Os veículos civis e de carga russos estão envelhecendo a passos largos. Com a debandada das gigantes automotivas ocidentais do território russo e o corte seco no fornecimento de peças de reposição, manter os motores rodando com combustível de má qualidade virou um desafio hercúleo. O resultado é um rasto de quebras, prejuízos e uma logística cada vez mais lenta e ineficiente. Caminhões parados nas estradas geram um efeito dominó catastrófico, travando desde o abastecimento de comida até o envio de munição para o fronte. A economia russa está encurralada entre lucros minguantes do petróleo e custos que não param de subir. O peso geopolítico desse cenário é ainda mais devastador para o país. A energia sempre foi a maior arma diplomática e o principal cofre de Moscou. Putin tentou ajoelhar a Europa manipulando a torneira do gás natural, mas agora esse mesmo armamento disparou contra o próprio peito. O rombo de 108 bilhões de dólares ameaça a capacidade russa de manter um conflito longo. Guerras exigem mais que mísseis, exigem a energia que move as fábricas, que produzem as armas e os comboios que levam as tropas para a batalha. Sem diesel, não há movimento. Sem movimento, a iniciativa no campo de batalha é perdida. O ataque ucraniano às refinarias é um cheque-mate estratégico nessa guerra desigual. A meta é sangrar o gigante atacando seu coração econômico, a energia.
Tudo indica que o Kremlin será forçado a adotar medidas desesperadas para conter essa hemorragia. Intervenções estatais pesadas para tentar segurar os preços internos. O confisco direto de empresas privadas, ou até o racionamento severo para a população, já estão em pauta. Porém, essas táticas de estilo soviético só alimentam o mercado ilegal e a revolta popular. Quem mofa nas filas de postos em Belgorod ou Krasnodar já não acredita na propaganda oficial de que está tudo bem, porque o frio e o desespero não mentem. O ponteiro no zero assusta muito mais que qualquer propaganda oficial na TV. Agora, a conta da guerra chegou para o cidadão comum, saindo do brilho das telas, para dentro dos bolsos vazios, dos lares gelados e dos motores que não dão partida. Ao cruzarmos o limiar de 2026, o cenário russo é desolador. Receitas minguando, infraestrutura em ruínas e aliados se afastando, além de uma onda de fúria popular que começa a transbordar internamente. Uma pane energética é o teste supremo de resistência para o regime. E neste exato momento, a Rússia está sangrando feio nesse exame de sobrevivência. O lacre de 360 bombas é apenas o prelúdio de um desastre maior. Com a persistência da invasão e o cerco das sanções ficando asfixiante, o território russo pode se fragmentar em ilhas isoladas e ingovernáveis. A pane seca nos tanques pode significar o fim da mão de ferro de Moscou. Qual o impacto no fronte quando um gigante do petróleo se vê preso em filas e postos? Qual o limite da paciência de uma população que vê o futuro se apagar? A questão crucial é: Putin recuaria no campo de batalha para salvar sua própria casa? Deixe sua análise tática aqui embaixo. Se este conteúdo abriu seus olhos, esmague o botão de curtir e junte-se ao nosso batalhão de inscritos para monitorar cada movimento do tabuleiro geopolítico. Continue aqui no Mister.